Então, Capso, e nós vamos falar agora da vocação decorativa dos ministros do Lula. Quem está falando não sou eu, não. É o Demetrio Magnoli, e eu concordo com ele nisso daqui, né? Ele está criticando muito a Marina Silva e a Simone Tebet, dizendo que elas têm aí a vocação decorativa. Ah, e o Alckmin também, né? Por quê? Porque, em tese, são pessoas do centro democrático, né? O Lula ganhou a eleição vendendo a ideia de que faria um governo de coalizão, e a única coalizão que tem ali, as únicas pessoas no governo que não são petistas ou então o centrão comprado, é a Tebet, a Marina Silva e o Alckmin, né? Em tese, o resto todo ou é petista ou é latifúndio improdutivo do centrão ali no Ministério do Lula. E essas pessoas estão ali e não têm voz própria, são figuras decorativas, né? E eu lamento informar ao Demetrio Magnoli que isso era perfeitamente previsível. Todo mundo sabia que o governo Lula jamais seria um governo de coalizão. Ao contrário, é um governo mais radical do que foi o Lula 1 e o Lula 2. Exatamente porque o Lula sabe que tem menos tempo dessa vez, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por José Souza. Amor, isso não é uma amante, é fake news, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, a coluna do Demetrio começa muito bem, falando aqui que, olha só, Lula bateu Bolsonaro por uma margem mínima. E esse triunfo deveu-se à isentosfera, né? Alianças com o centro democrático firmadas no início da corrida eleitoral e no segundo turno, né? Com a Simone Tebet e a Marina Silva, né? Não, se deveu à isentosfera, que preferiu jogar fora um ministro da economia consciente como o Paulo Guedes para botar uma aventura esquerdista só porque achavam que o Bolsonaro fala coisas ruins, né? O Bolsonaro fala coisas muito duras, não podemos aceitar isso, né? Enfim, as três lideranças entraram no governo carregando expectativa do eleitorado que decidiu a disputa, da isentosfera. No entanto, o tempo mostrou que são objetos decorativos. Nenhum dos três fez nenhuma diferença no governo Lula. O único que ainda pode fazer alguma diferença é o Alckmin, né? Quem sabe não sai um impeachment do Lula aí, seria uma coisa bacana. Mas enfim, é aquilo que eu falei para vocês, isso daqui era altamente previsível. O Lula nunca gostou de democracia. O Lula sempre viu a democracia como um meio de chegar ao poder. Toda a esquerda latino-americana encara dessa forma. Eles não estão nem aí, eles não acreditam na democracia, na pluralidade de ideias, de discutir ideias, de ter que contestar. Não, para eles é eles mandando, eles querem mandar, né? Eles entendem a democracia como uma forma de chegar no poder e depois mandar tudo, né? Não como realmente uma coisa saudável, que você discuta ideias e coisa e tal. E a prova maior é essa censura toda contra o pessoal da direita, que eles criticam, dizem que são golpistas e não sei o que lá, mas cadê o golpe? Que golpe que teve aí nessa história, né? Enfim, aí o Magnoli, o Demetrio Magnoli fala aqui sobre a Marina Silva, que não faz porcaria nenhuma e nunca vai fazer mesmo, embora ela seja levada como um chaveirinho do Lula para tudo quanto é reunião climática lá fora, porque o nome dela lá fora é muito grande. No final das contas, em termos de medida, aqui está a Amazônia queimando muito mais agora do que queimava na época do Bolsonaro, o Pantanal queimando muito mais agora do que queimava na época do Bolsonaro, a COP30, que o Lula queria fazer uma grande vitrine, coisa e tal, de ambientalismo, mas de novo, para o Lula, ambientalismo é isso, é uma vitrine, é um negócio pintado bonitinho para parecer que a gente é ambientalista, mas ele sabe que não se importa de verdade com isso não, né? De certa forma, felizmente, porque isso realmente é uma bandeira terrível, né? A COP30 está sendo acusada de queimar não sei quantas quantidades de carbono. Lá estão fazendo uma mega COP30 lá em Belém do Pará, né? Uma coisa de país pobre mesmo, né? País pobre, quando quer aparecer, fica fazendo um negócio enorme, coisa e tal, ao invés de fazer uma coisa simples. Lembra, a COP30, o objetivo é ter menos devastação ambiental. Aí tá o pessoal lá fazendo mega stands e não sei o que lá, e coisas enormes lá em Belém do Pará, ar-condicionado para tudo quanto é lado, vai ser uma festa isso, enfim. A Marina Silva é uma nulidade. A única questão aqui é, a Marina Silva sempre foi uma nulidade, ela não mudou nada, né? A Simone Tebet, outra, né? Ela falou que divergia do núcleo das ideias econômicas petistas e não sei o que lá,
ficou lá no Ministério do Planejamento, em determinado momento tentou exercer o Ministério do Planejamento, quando ela falou a questão das aposentadorias, que tinha que ter limitação em gasto com aposentadoria. O Haddad cortou as asas dela, dizendo que não tinha espaço para discussão. E, bom, se ela é uma ministra do Planejamento, proibida de se planejar, né? Ou seja, como diz o Demétrio aqui, no dia que ela se perguntar essa pergunta, ela vai ver que não está fazendo nada ali, né? Está ali recebendo salário, recebendo as pompas de ser ministra do Lula, mas na verdade não está indo a lugar nenhum, né? E se ela soubesse o quanto essa opção dela por ser ministra do Lula prejudicou a carreira política dela, eu tenho certeza que ela estaria arrependida, né? É que ela não chega não concebe ainda o problema, né? O Alckmin é o único que tem salvação ainda, porque ele pode virar presidente, né? A gente sempre tem aquela expectativa do Lula ter um impeachment ou alguma outra coisa que faça com que ele tenha que sair da presidência. E o Alckmin, de novo, eu não gosto do Alckmin não, acho um absurdo. Mas a verdade é que qualquer coisa é melhor do que o molusco bêbado, né? O pinguço corrupto é pior do que qualquer outra coisa. Então o Alckmin é melhor do que ele, no final das contas. Enfim, ele ignorou completamente a questão. Subserviência é uma escolha, né? Ele abdicou da política, preferiu virar capacho do Lula. Quem diria que o Alckmin chegaria nesse ponto, né? No final das contas, 3 figuras decorativas no governo Lula, e isso mostra muito bem que o governo Lula é. Porque tem uma terceira figura, uma quarta figura além dessas 3 aqui, que é o Haddad, que é outra figura decorativa. O Haddad pode parecer que não, porque, como eu disse, os ministros que são petistas, evidentemente, serão ferrenhamente obedientes ao Lula. Isso já se esperava, né? Eles são do mesmo partido, eles têm as mesmas ideias tortas. Mas a verdade é que o Haddad, ele não é um petista de tanto tempo assim não, tá? O Haddad, ele é considerado um novo petista. Tem muito petista que não gosta dele não, que acha que ele chegou agora, já quer sentar na janelinha do ônibus, e o pessoal não gosta muito dele lá não, né? Então, ele é considerado um novo petista. E ele também está na mesma situação, né? Ele virou um capacho do Lula. O Lula manda, ele obedece. Virou ali um cartório de carimbo de ordem do Lula. O Lula manda a ordem, ele vai lá, carimba e pronto, né? Não está fazendo nada ali. Então tem mais essa figura simbólica, figura decorativa no governo Lula, que é o Haddad. Esse tipo de coisa só mostra aquilo que a gente já falou, né? Era óbvio que seria assim desde o início isso, né? O Lula voltando agora, ele está voltando, tentando recuperar o tempo que ele perdeu. Para ele, né, na cabeça dele, o projeto de poder dele foi atacado, né? Não é que o povo brasileiro quis outra coisa, não é que teve democracia, não, foi um ataque. E agora ele tem que voltar e voltar com força e com mais velocidade. Todo mundo sabia que essa ligação do Lula com a cartinha da democracia e coisa e tal, eu ainda estou esperando, tá? Eu ainda quero um pedido de desculpa de cada idiota que assinou a porcaria da cartinha da democracia. Não porque eu seja contra a democracia, não, sou a favor da democracia também, mas é porque vocês fizeram isso para ajudar um cara que não é um democrata, que é um amante de ditadura, que gosta de ditadura no mundo inteiro, que usa a democracia para chegar no poder, mas nunca acreditou de verdade na democracia. Vocês, idiotas, fizeram essa porcaria dessa cartinha e eu quero um pedido de desculpas. Enfim, no final das contas, o governo Lula é isso, é o que é o Lula mandando como um mafioso e um monte de capanga obedecendo, e os que não são capanga diretamente ficam aqui como figura decorativa para fingir que tem alguma coisa ali além da mera ordem do Lula, a ordem da máfia nessa coisa, né? Era uma desgraça que todo mundo sabia que ia acontecer. Bolsonaro não foi perfeito também tem coisas que eu critiquei no governo do Bolsonaro, vocês sabem disso, mas é distância, quilômetros melhor do que o Lula, do que essa tragédia que colocaram, esse bêbado corrupto que colocaram na presidência da República. Uma tristeza o que aconteceu. E o Demétrio Magnólio fica agora se chorando nisso daqui, mas ele é um idiota que ajudou a eleger esse tipo de gentalha, porque ficou exatamente nessa turminha do ai não, Bolsonaro fala muito grosso, não podemos eleger Bolsonaro de novo. Idiotas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.